Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso curso de redação, o objetivo a partir de agora é a gente abordar um pouco o conceito de gênero textual, e isso vai ser um preparo para que a gente possa falar nas próximas aulas de alguns exames de vestibulares específicos que vem solicitando aos candidatos uma variedade de gêneros que, portanto, foge do convencional da redação dissertativa argumentativa, né? A saber, vestibular como da Unicamp, da UEL, da UEM, vem solicitando então os candidatos produzirem diferentes gêneros que são, de alguma forma, estudados ao longo de toda a vida escolar do aluno, desde muito pequeno até o ensino médio, e esses gêneros textuais podem ser solicitados, portanto, de maneira aleatória ao candidato. Por exemplo, que ele produza uma notícia, uma crônica, um trecho de manual de instruções ou de reportagem, uma carta de reclamação, um relato, etc. Então, essa variedade de gêneros que o aluno estuda ao longo de toda a sua vida escolar, ela pode ser, portanto, cobrada no exame do vestibular e para a gente, portanto, adentrar nesses exames que especificamente solicitam esse tipo de produção, a gente precisa conceituar um pouquinho aqui a noção de gênero textual. É isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Antes da gente falar dos gêneros textuais propriamente ditos, a gente precisa passar um pouquinho sobre uns conceitos mais primários, sobre como funciona o processo de comunicação como um todo. E essa revisão eu tenho certeza que você vai reconhecer dos conteúdos que você já estudou ao longo do ensino médio, nas aulas de língua portuguesa, de interpretação de texto, etc. Os elementos da comunicação, segundo o linguista russo Roman Jakobson, que em 1969 definiu um esquema bastante simples para a gente compreender, eles são compreendidos em elementos muito básicos que são determinantes para que a comunicação se efetue, ou seja, para que um dado emissor consiga emitir uma mensagem e que ela chegue e seja compreendida pelo receptor, há um conjunto de elementos básicos para que, portanto, esse processo todo funcione. Então, a gente tem aqui esse esquema ao lado. A mensagem ela deve chegar ao receptor, porém, para que ela chegue e o processo de comunicação se efetue, é preciso que ela seja transmitida por um determinado canal. Esse canal pode ser, portanto, videográfico, radiofônico, telefônico, visual, sonoro, etc. A mensagem, ela se refere a um objeto, a um assunto, o que a gente chama, portanto, aí de referente, e ela é elaborada por meio de um determinado código. Se um desses elementos é afetado por algum tipo de ruído, ou ele é, portanto, incompleto, inapropriado, descontextualizado, a comunicação não se efetua, ou seja, a mensagem não chega ou ela não é compreendida pelo receptor. Na prática, a gente pode observar, por exemplo, aqui numa análise bastante simples deste objeto, desse texto, a presença desses elementos. Então, por exemplo, o emissor aqui, Otávio Frias Filho, portanto, o autor dessa mensagem, a gente tem aqui um indício do receptor, as crianças, ou seja, essa publicação ela tem como público-alvo as crianças, ela está aqui publicada no fascículo Folhinha, um antigo fascículo da Folha de São Paulo voltada para crianças. O canal de comunicação é o meio jornalístico, ou seja, o jornal impresso, aqui, portanto, a Folha de São Paulo. O referente, o assunto dessa mensagem é a gíria política, e o código pelo qual essa mensagem é elaborada é o código verbal e visual, ou seja, um código misto. Tá? Então, eu não vou me aprofundar muito nisso, é um exemplo bastante simples para a gente compreender a maneira como esses elementos estão em jogo dentro do processo comunicativo. Um outro expediente desse assunto é a gente falar das funções da linguagem. Cada um desses elementos em jogo no processo comunicativo, ele poderá ser dominante em dado contexto de comunicação segundo a finalidade do ato comunicativo. E isso é importante para a gente, embora seja um assunto, digamos, um pouco ultrapassado no plano da teoria da comunicação como um todo, da linguagem e da produção textual,
mas é importante porque é um precursor do que a gente vai daqui a pouco abordar na perspectiva dos gêneros textuais. Então, se um desses elementos ele acaba tendo uma ênfase maior dada a função ou a intenção comunicativa, a gente tem, portanto, as diferentes funções da linguagem. Então, por exemplo, uma notícia ela tem como foco central o referente, o assunto. Então, a gente pode dizer que um texto de notícia de jornal ele tem como função predominante a função referencial. Okay? Um texto que tenha o emissor como foco da mensagem, por exemplo, um texto, uma poesia, um diário íntimo, em que a mensagem, portanto, se volta a falar do próprio emissor, nós temos, nesse caso, uma mensagem com foco na função emotiva da linguagem. Uma mensagem cujo foco ou objeto seja o meu receptor, aí chamamos de função conativa da linguagem. Uma mensagem cujo foco seja o próprio código, um texto, por exemplo, de dicionário, uma gramática, um filme que fala sobre a própria cinedramaturgia, a gente tem, portanto, uma mensagem cuja função predominante é a função metalinguística. Se o foco da mensagem é o próprio canal, eu estou testando o canal, alô, você está me ouvindo? Eu estou, portanto, dando ênfase à função fática da linguagem, quando, portanto, a mensagem se volta para o canal. E quando a mensagem se volta para o próprio processo de construção da mensagem, aí temos a função poética da linguagem. Bom, só para fazer um último parênteses aqui no plano dessa teoria, toda a busca dos formalistas russos, né, grupo do qual participava Roman Jakobson, na elaboração desse esquema, desse estudo todo, era compreender a mensagem poética. Só que até chegar lá, portanto, esquematizaram todo esse processo de comunicação dado aí nesses conceitos que vocês acabaram de ver, tá certo? Mas quais são as limitações do esquema do Jakobson? Esse esquema, como eu disse agora há pouco, ele é de alguma forma ultrapassado, mas, embora seja como precursor importante para a gente dar o passo adiante. Vamos começar aqui com o primeiro teste. Essa aqui é uma propaganda, uma peça publicitária de humor. Ela veiculou há uma época, bom tempo atrás, na internet, por um site de humor que se chamava Desencanes. E a gente tem aqui um ponto interessante de um fato linguístico interessante para a gente analisar. A propaganda diz: se sua mãe estivesse com dor de cabeça naquele dia, você não existiria. Uma homenagem da aspirina ao Dia das Mães. A gente pode lançar algumas perguntas. Qualquer um pode compreender essa mensagem? Ou seja, qualquer indivíduo de qualquer idade, de qualquer cultura, enfim, independe a sua bagagem de conhecimento e cultura para compreender essa mensagem? Que conhecimentos o receptor precisa de ter para que a comunicação faça sentido, né? Se a gente joga isso numa sala de crianças de 10 anos de idade, pouquíssimo deles vão entender essa mensagem. E o foco está, portanto, na compreensão aí da expressão naquele dia, ou seja, o referente da expressão naquele dia, ele pode não estar ou não ser compartilhado entre emissor e receptor. Se o receptor não compartilha desse referente, portanto a comunicação não se efetua. É lógico que isso de alguma forma estava abordado no esquema comunicativo que a gente viu agora há pouco, né? Eu disse que se um dos elementos da comunicação for afetado por algum ruído, a comunicação não se efetua. Mas o que o Jakobson não deu conta de explicar? Quais são as conjunturas desses ruídos, né? Então, ou seja, o que leva o indivíduo, por exemplo, a não deter em seus conhecimentos, ou não compartilhar o referente da expressão naquele dia, nesse contexto aqui, para que acabe não compreendendo a mensagem, entende? Então, a gente precisa tornar esse esquema um pouco mais complexo para dar conta dessas explicações. Quais são as limitações, então, do esquema do Jakobson? Emissor e receptor não ocupam posições fixas, mas eles são
alternantes o tempo todo, né? As trocas de turno de fala são constantes. O receptor não é passivo diante da produção da mensagem. A gente vai ver como que o receptor acaba atuando na elaboração da própria mensagem também. E o sentido da mensagem é, portanto, codeterminado por fatores contextuais, ideológicos, culturais que envolvem os falantes. A gente pode, portanto, aqui tentar reformular esse esquema do Jacobson e torná-lo um pouco mais complexo nessa estrutura aqui, acrescentando elementos que talvez tenham faltado para explicar algo do processo comunicativo de maneira um pouco mais aprofundada. O locutor, ele, portanto, envia a mensagem ao interlocutor. Veja que a gente já substituiu as palavras emissor e receptor por locutor e interlocutor, porque a ideia de locutor e interlocutor dá melhor para a gente a perspectiva daquele papel intercambiável, né? Ou seja, o receptor ele tem uma sugestão mais passiva, né? Já interlocutor é aquele que elabora a locução junto ou é co-elaborador da própria mensagem. Os demais elementos se mantêm como referente, código, canal, que eles são apropriados. Mas, como dito, esse processo ele é unidirecional e fluido dessa forma? Não. Esse processo, de alguma forma, ele é também interferido, afetado pela intenção do locutor e pelo contexto em que esta comunicação se dá. E o interlocutor ele atua no processo de elaboração da mensagem, sobretudo como elemento do próprio contexto. Se você vai elaborar uma mensagem, você considera quem está falando. E esta consideração sobre quem é o seu interlocutor interfere na maneira como a sua mensagem será elaborada, né? Acho que isso, para a gente, hoje em dia, é extremamente de fácil compreensão, né? Ou seja, eu considero com quem eu estou falando e elaboro a mensagem de acordo com as expectativas que eu tenho em relação a isso. Portanto, o que está em jogo são também as competências, conhecimentos, a ideologia de quem está elaborando a mensagem, em combinação ou em diálogo com as competências, conhecimentos e ideologia da pessoa com quem eu falo. Então, portanto, esse esquema, dessa forma, talvez fique um pouco mais completo do que o primeiro apresentado. Tá? Agora a gente pode, portanto, partir para os gêneros textuais. A gente vai ver que acaba sendo um ponto de desenvolvimento e evolução em relação à forma como anteriormente a gente falou do processo comunicativo. Tá? O conceito aqui importante é de práticas sociais. Toda sociedade ela se organiza por práticas sociais que definem um conjunto de atividades a desempenhar. Essa organização é cultural, isto é diferente de lugar para lugar, de época para época. Vamos a alguns exemplos para isso ser melhor compreendido. Um jovem brasileiro de classe média participa em seu dia a dia de algumas práticas sociais, né, como trabalho, estudos, culto religioso, esporte, lazer. Se eu agora considero um jovem de uma tribo indígena, eu vou dizer que ele participa de práticas sociais distintas, como pesca, produção artesanal para subsistência, o que não se define exatamente como trabalho, né, como venda da sua força de trabalho, é uma prática de subsistência, rituais sagrados que envolvem dança, música, mas que não são semelhantes à dança e à música como prática de lazer de um jovem de classe média da vida urbana, né? Ou de um jovem da vida urbana de uma forma geral. Okay? Portanto, as práticas sociais elas são definidas pela cultura e pela história onde elas se realizam. Bom, uma vez compreendido que as práticas sociais envolvem determinadas ações em indivíduos, a gente, portanto, precisa compreender como que a linguagem opera dentro das práticas sociais e aí, portanto, chegaremos aos textos. Inúmeras práticas sociais de que participamos realizam-se inevitavelmente por atividades de linguagem, nas aulas, na administração de uma empresa, na publicidade, em um culto religioso,
ou na operação que executamos em um terminal bancário eletrônico, por exemplo. Ali existe linguagem, existem, portanto, atos comunicativos que se dão entre indivíduo e textos ou entre suportes textuais diversos e os indivíduos nas ações que eles estão executando. Nessas atividades, deparamos-nos com textos que nos informam, instruem, ensinam ou solicitam nossas ações. Uma compreensão importante é que esses diversos textos com os quais a gente se depara no dia a dia, nas diversas situações, eles não são exatamente iguais, eles não são aleatórios, né, e nem são mesmo semelhantes em ambientes distintos. A gente tem, portanto, que incluir agora o conceito de esfera social. As esferas sociais são os espaços ou campos de atuação onde as práticas sociais acontecem. Por exemplo, a gente pode falar aqui da esfera política, da esfera jurídica, da esfera administrativa, escolar, esportiva, religiosa, científica, etc. E as linguagens e os textos que circulam nas diferentes esferas são adequados a esses contextos ou situações que não são, portanto, os mesmos. Por exemplo, se eu pego um dado formato de texto específico ou gênero textual, formulário. Um formulário, portanto, enquanto um texto com campos previamente preenchidos, itens que solicitam, portanto, ao leitor o preenchimento de informações específicas, esse formulário ele não é o mesmo ou não é igual jamais se eu penso diferentes esferas. Um formulário que eu preencho dentro de uma agência bancária, ele vai ser sempre diferente na linguagem, no foco temático, na estrutura, de um formulário que eu preencho no balcão de uma clínica médica. Eu estou, portanto, em esferas de atuação distintas e os gêneros textuais vão configurar-se com formas distintas também. Um último exemplo, um relatório. Um relatório é sempre um relatório, enquanto definição de sua função pode ser que seja, mas um relatório de uma experiência científica, ele terá determinados padrões de linguagem e estrutura e de enfoque temático diferentes dos padrões de um relatório, por exemplo, de uma atividade empresarial, um relatório que um dado funcionário faz das atividades do seu dia, por exemplo. Ok? Então, estou falando de esferas sociais distintas e a maneira como os textos se realizam de maneira também distinta nessas esferas sociais. Os formulários, requerimentos, memorandos, ofícios e atas são específicos da esfera burocrática e constituem, ao mesmo tempo, o modo pelo qual a burocracia funciona, para a gente dar mais um exemplo. E cada um desses textos possui finalidades específicas, regras de formação, estrutura e linguagem pré-determinadas. São esses aspectos que constituem um gênero textual. Então, o que me permite diferenciar um texto do outro? Aspectos, portanto, ligados à sua finalidade, formação ou estrutura, linguagem, são elementos que permitem diferenciar um gênero do outro. Por exemplo, aqui nessa tirinha do Recruta Zero, temos então o seguinte diálogo. A correspondência chegou? Não. A não ser que você chame contas e panfletos de correspondência. A gente tem, portanto, aqui um debate criminológico em torno do conceito de correspondência. Então, correspondência é algo que significa genericamente o quê? Genericamente tudo que chega pela caixinha do correio, né? E não, define um certo agrupamento de textos, pelo menos ao que se refere aqui o Recruta Zero, de cartas, né? Ou seja, de textos que sejam do interesse específico do indivíduo. Contas e panfletos não se compreende aqui pelo personagem dentro do grupo de correspondências. A gente não precisa fechar se isso está certo ou está errado. O que eu quero dizer é o seguinte, é a preocupação, portanto, que nós temos, enquanto indivíduos na vida social, de definirmos os textos com os quais estamos nos relacionando, os textos com os quais lidamos no dia a dia. Essa atitude de definir o texto, de nomeá-lo e diferenciá-lo em relação a outros, é, portanto, um ato de reflexão sobre o gênero textual.
Muito frequentemente se confundem os conceitos de tipo e gênero textual. Eu sei que agora é um aprofundamento um pouco teórico, mas é importante para a gente não confundir isso lá na frente, tá certo? O que é o tipo textual? O que são os tipos textuais? Aqui definidos dessa forma, então, enquanto construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas. Tá? Daqui a pouco isso aqui se esclarece. Constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados e não são textos empíricos. Ou seja, quando a gente se refere a tipos, a gente não está falando de textos reais que circulam por aí, em texto enquanto concretização, mas a gente está falando em termos de estruturas linguísticas que poderão aparecer nos textos. Tá? Já é hora da gente fazer o paralelo aqui com gêneros textuais. Gêneros já são, portanto, realizações linguísticas concretas, ou seja, os textos palpáveis, visíveis, que a gente tem na vida social, definidas por propriedades sociocomunicativas, e constituem textos empiricamente realizados, cumprindo funções em situações comunicativas. Então, os gêneros textuais são textos que se realizam concretamente nas situações comunicativas e atendem a determinadas funções. Os tipos se referem a sequências linguísticas que eu vou encontrar dentro dos gêneros textuais. Tá? Calma lá, que isso aqui talvez se esclareça em seguida. Ainda sobre tipos. Sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas, tempo verbal. Então, eu defino um tipo de uma dada sequência textual de acordo com alguns aspectos, sejam eles lexicais, sintáticos, lógicos ou mesmo do seu tempo verbal. Por exemplo, designações teóricas dos tipos narração, argumentação, descrição, injunção, exposição. Então, você certamente já escutou o professor falar textos narrativos, textos argumentativos, textos expositivos, textos injuntivos. A gente está se referindo, portanto, a textos cuja sequência linguística predominante é determinada, a sequência narrativa, por exemplo. Ou nesses textos aqui que eu estudo nesse capítulo, predomina, portanto, a sequência argumentativa. Essa é a ideia, portanto, de tipo. Já os gêneros textuais, a sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas, determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função. Exemplos de gêneros textuais: telefonema, um sermão, uma carta comercial, carta pessoal, um romance, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio, resenha, edital de concurso, carta, bate-papo virtual, aula virtual, outdoor, né, inquérito policial, notícia, reportagem, artigo de opinião. São, portanto, gêneros textuais numa composição ilimitada. Né? Eles surgem na sociedade conforme as necessidades das práticas sociais. Já os tipos são sequências estruturais linguísticas de alguma forma pré-determinadas e que poderão ser encontrados em diferentes gêneros. Então, por exemplo, a sequência argumentativa. Você vai encontrar a sequência argumentativa predominantemente em gêneros textuais cuja função principal é trabalhar com argumento. Mas você pode encontrar uma sequência argumentativa dentro de um romance, dentro de um poema, dentro de um anúncio publicitário, né, dentro de uma carta pessoal. A sequência argumentativa, enquanto estrutura linguística, é um tipo. E enquanto gênero textual, você vai nomear especificamente o gênero conforme a situação comunicativa específica, sua estrutura, linguagem, função, etc. Sistematizando. A gente tem, portanto, as práticas sociais que se realizam na vida social. Elas são definidas por injunções culturais
praticadas por determinados indivíduos, sujeitos ou participantes. Esses participantes ou sujeitos desempenham papéis e atividades distintos, que podem ser atividades performativas, que não dependem da linguagem, mas o que nos interessa, executam sobretudo atividades de linguagem. E é no interior das atividades de linguagem que surgem os gêneros textuais. Vamos então ao último exemplo para compreender. Considere uma prática social, vamos dizer assim, mais antiga, mais primária. A prática de armazenar dinheiro. Né? Então, você pode supor aí um dado momento da história em que as pessoas começaram a se dar conta de que guardar dinheiro em casa não era uma boa ideia. Surge, portanto, uma nova atividade econômica, comercial, uma prática social de guardar dinheiro em um lugar específico. Quer dizer, alguém tem um dia uma ideia de inventar, portanto, a agência bancária. Dada essa prática social em que eu, portanto, deixo as minhas reservas financeiras aos cuidados de uma empresa X, a gente, portanto, começa a ter outras atividades vinculadas a isso, por exemplo, a atividade de sacar esse dinheiro. Sempre que eu preciso, portanto, empregar o meu dinheiro numa compra, no pagamento de um serviço, eu preciso ir até a agência bancária e sacar esse dinheiro. Mas essa atividade começa a se tornar um pouco complicada, quer dizer, nem sempre eu consigo ir até a agência, sacar o dinheiro que o fornecedor está aguardando, etc, etc. Então aí surge uma ideia nova. Eu posso, portanto, escrever aqui num papel o valor determinado, a quem esse valor se destina, assino, portanto, e este papel, esse instrumento, dá à pessoa a quem eu entrego o direito de ir até o banco e sacar o dinheiro no meu lugar. Isso, portanto, significou a criação de um gênero textual novo. Que gênero foi esse? O cheque. Né? Então, o gênero textual ele surge no interior de uma prática, atendendo a um propósito, a uma intenção comunicativa. E o cheque ele é um gênero textual na tipologia, digamos assim, de um formulário com campos pré-preenchidos, né? E de uma função bastante estrita dentro da prática social bancária, da prática social da atividade comercial bancária. Então, essa narrativa simples que eu faço para vocês aqui procura mostrar de que maneira a gente parte de uma prática social para uma atividade de linguagem, ou seja, aquela na qual eu enuncio a um fornecedor o direito de sacar um dinheiro em meu nome, e isso, portanto, realiza-se concretamente num gênero textual, uma folha de cheque. Tá? Eu poderia dar exemplos bem mais complexos, envolvendo textos maiores, mas o objetivo aqui é trabalharmos com um conceito. Tá certo? Bom, pessoal, é isso. Espero ter dado a vocês a chance de falar um pouquinho sobre o gênero textual enquanto conceito, enquanto assunto, que vai ser importantíssimo para a gente depois adentrar em alguns exames de vestibulares específicos, como o INCAMP, o UEL, o ENM, que solicitam uma variedade de gêneros aos seus candidatos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Podem aqui continuar no canal, olhar os outros vídeos que estão aqui disponibilizados. O nosso curso ele acontece com essa pequena parte aqui teórica do vídeo no canal do YouTube, e depois ele prossegue numa atividade de interação por videochamada, com exercícios, com proposta de redação, com dúvidas, etc. Tá bom? Qualquer dúvida, comente aí embaixo, estabeleça o contato para a gente ver como faz para você entrar dentro desse projeto também. Tá bom? Muito obrigado, abraço, até mais!